Ser determinado. Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. 20 anos o Dalicani está de volta para trazer mais esclarecimentos. Será que é o último capítulo da novela Mastriani? Sim ou não? Fala aí, 20 anos. Tem tudo pra ser, viu, TT? Antes de falar de Mastriani, só queria trazer uma atualização da Copinha. Nesse momento, 44 minutos do segundo tempo, 1 Atlético, 1 para o Tanabi. Quase gol do Tanabi nesse momento, a partida tá passando aqui, a gente vai atualizando vocês enquanto faz o programa. Mas para falar do Mastriani, o Mastriani, nesse momento, e aí a gente tem uma fala do Marco Salum, presidente da SAF do América Mineiro, mas nesse momento, como vínhamos noticiando, a situação entre Atlético e Mastriani é praticamente encerrada. Vamos ouvir a fala do Marco Salum antes de dar as outras informações, mas o Marco Salum deu uma entrevista ao jornal O Tempo, lá de Minas Gerais, e falou sobre essa situação da negociação entre Atlético e América pelo Gonçalo Mastriani. O caso do Mastriani é muito claro. Eu dei ao Atlético Paranaense o direito de ser de prioridade pela amizade que eu tenho com o Petraglia e por tudo que ele fez no episódio do Vitor Roque. Então, se eu for vender para o Atlético Paranaense, não foi bem conduzido e apresentar para ele números que o América não concordava, e na negociação dependia de alguns jogadores quererem performar pelo América para que a gente pudesse perder nossa estrela atacante, que é o Mastriani. Infelizmente, nós não conseguimos acertar com os jogadores e a negociação esfriou. Hoje não tem nada, até vou conversar com o Mastriani, contar o caso todo para ele entender que ninguém é negociável, mas que o América não está doando nenhum jogador para nenhum time, não. Tá aí então o presidente da SAF do América Mineiro, o Marco Salum, ele comenta duas coisas muito importantes. A primeira, a prioridade é do Atlético pela relação de amizade que ele tem com o Mário Celso Petralha. Então, se ele for vender o jogador, vai ser ao Atlético. E a segunda coisa muito importante, ele confirma, situação esfriou e hoje não tem nada. A gente trouxe essa informação de que realmente a situação entre Atlético e América pelo Mastriani esfriou nos últimos dias. Isso porque o América e o Atlético não conseguem chegar a um acordo, porque o América quer jogadores do elenco do Atlético e os jogadores do elenco do Atlético, que o Furacão quer ceder, não querem ir ao América. O Atlético tentou ceder o Hugo Moura e o Hugo Moura não quis ir ao América. No mesmo caso do Matheus Babi, atacante, e do zagueiro Luan Patrick. Então esses três jogadores foram oferecidos ao América, mas não quiseram ir ao time mineiro. E aí nesse momento a gente tem uma mudança, né? Então, além de ceder esses jogadores, o Atlético ainda assim teria que investir um valor. O valor é de $1.500.000, então pouco mais de 7 milhões de reais, uma proposta menor da primeira que o Atlético fez, de 2 milhões de dólares, mas que também teria que envolver esses jogadores por empréstimo. Não iriam em definitivo ao América, iriam emprestados por uma temporada. E aí o Marco Salum fala que quer manter o seu elenco e que quer fechar o seu elenco antes de negociar tanto o Gonçalo Mastriani quanto o Emiliano Martinez, outro jogador que está sendo sondado em clubes do futebol brasileiro. Então diz isso o Marco Salum. O América está fechando seu elenco, o América já contratou um centroavante para o ano de 2024, um centroavante que nesse momento é reserva do Mastriani, mas que pode significar outra coisa. Então a gente não fecha a porta, a novela não está definitivamente encerrada, mas nesse momento dá para dizer que não teremos capítulos num futuro próximo. O caso é que se o América fechar o seu elenco e o Marco Salum decidir que sim, agora sim é o momento de negociar o Mastriani, aí sim o América vai negociar o Mastriani e segundo o presidente, segundo o que disse o presidente, vai ser para o Atlético. Essa é a situação de momento. O Atlético não quer esperar. O Atlético fecha a porta nesse momento para o Mastriani e vai atrás de outros nomes no mercado. Já trouxemos essa informação ontem aqui no Bate Pronto. O Atlético já definiu em quem vai investir. Esse nome ainda é mantido em sigilo pela gestão comandada pelo Mário Celso Petralha, e que tem no Márcio Lar, o diretor financeiro, e no Rodrigo Gama Monteiro, o diretor jurídico, os dois negociadores da janela de transferências do Atlético. O nome ainda não foi revelado, mas a informação que a gente tem é que sim, o Atlético sabe em quem vai investir e que muito provavelmente esse nome é brasileiro. Mas por enquanto, novela Mastriani encerrada, o Atlético segue em frente e espera anunciar o seu camisa 9 até a próxima semana, quando estreia na temporada de 2024 contra o Andraus, no dia 17, quarta-feira, na Vila Capanema. Volto com vocês por aí.
E aí, 20 anos, a pergunta que o torcedor atleticano se faz nesse momento. O staff do Atlético vai esperar esse desfecho final com relação ao Mastriani ou já tá de olho em outros noves por aí? Já tá de olho, TT. O staff do Atlético, a gestão do Atlético já busca outras opções, como eu mencionei. O Atlético já tem definido em quem vai investir, um nome muito provavelmente brasileiro. E aí não vai esperar esse desfecho com o Mastriani. Claro, se nada der certo até lá e o América decidir negociar o Mastriani e dar a prioridade ao Atlético, como disse o Marco Salum, aí o Atlético pode voltar a negociar com o Mastriani. É bom lembrar, o Atlético teve acordo com o Mastriani há 2 semanas, o Atlético já tem tudo acertado com o jogador e seu staff. Só faltava acertar com o América, esse acerto não veio. Agora falta o Atlético ir atrás de outro camisa 9. Esse nome já está decidido, o Atlético vai investir nessa posição, quer anunciar até a próxima semana, né, até a estreia no ano de 2024, mas o nome ainda não foi revelado. Assim que tivermos essa informação, a gente traz aqui no Bate Pronto. Mesmo assim, o Atlético segue em frente, não fica esperando o Mastriani na janela não, TT. O Salum, ele teve talvez uma aula de negociação com o Petralha, né? É verdade, Pode não é ser. sacanagem não, cara, porque eles são amigos, né? O Salum, na verdade, tem muita boa relação com os presidentes dos clubes aqui de Curitiba, né? Teve muito boa relação já com o presidente de clube do Curitiba, tem boa relação com o Petralha, tinha uma ótima relação com o Leonardo Oliveira na época que ele era presidente do Paraná, né? O Salum tem essa convivência boa com essa galera. E é natural, como ele mesmo disse, não vai ficar dando jogador de graça. Sim. Né? Não é porque a América tá na Série B do Campeonato Brasileiro que vai simplesmente entregar o jogador a preço de banana para qualquer outro adversário. 2 milhões de dólares por um jogador de 30 anos é preço de banana? Não é que Né? a questão é que ele valorizou-se, né? Ele se valorizou bastante, né? Eu não tô entrando no mérito se é barato ou se é caro. Só que o América viu uma valorização muito grande no jogador, pelo que aconteceu no ano passado, porque a reta final dele de Campeonato Brasileiro foi sensacional. Ele foi muito bem nas Copas também, Sim. tanto na Copa do Brasil como principalmente na Copa Sul-Americana. Só que o Atlético não tem como ficar esperando. Isso é muito Nem sincero. pode ficar O Atlético não vai gastar um monte. Por exemplo, 3 milhões de euros pelo Peterson, que pode ser uma joia a ser lapidada, que pode ser um menino que vai dar muito dinheiro pro Atlético depois. O Mastriani não vai ser esse jogador aqui que vai chegar e vai ter um poder grande de revenda depois. Né? Porque se ele jogar 1-2 anos no Atlético, ele já vai estar com 32 anos. Ele vai ser vendido por quanto daqui a 2 anos? Né? Então, o Atlético tem essa filosofia de contratar jovens e simplesmente lançá-los no mercado depois. Mas é que eu acho que o Atlético estava trabalhando em 2 frentes esse ano, Dalk. Contratando jogadores que ele vai ter o retorno técnico, mas quer, claro, o retorno financeiro no futuro. E caras que, pela necessidade, pelo que o Atlético, da forma como o Atlético vinha contratando, não estava no perfil nos últimos anos, mas que chegam para jogar. E aí eu vejo o Léo Godoy também nessa prateleira. Sim, sim. Diga lá, 20. Só para atualizar então, fim de jogo entre Atlético e Itanabi na Copinha, 1-1, vamos aos pênaltis lá em Itanabi. A gente continua trazendo essas informações, mas acabou de terminar a partida, queria trazer aí rapidinho para vocês. Sabia que ia ser duro o jogo. 11 horas da Calor. manhã, nesse calor Até danado. porque a partir de agora não tem jogo fácil, Sim, né? é. A partir de agora é mata-mata, Na casa dos caras. ficaram aí chato. 60, acho que é 62. Agora 128, 64 agora na primeira 64, fase, e- depois 32, aí Isso. 16. Tem várias fases mata-matas ainda. Então a partir de agora, perdeu, tá fora. O Coxa entra em campo amanhã, 11 horas da manhã, também mesmo horário, certamente vai lutar com o mesmo calor. Vai ser difícil mesmo. Ai, gente, vamos chamar o intervalo e vamos esperar essa cobrança de pênaltis no intervalo? É só continuar a questão rapidamente, né? Eu acho importante o Atlético então ter finalmente definido, né? Porque tinha definido o Mastriani. Sim. Foi chata a negociação. Sim. Não deu certo, né? Esfriou. Então é bom definir outro O Vinicius e falou esperar de que dê certo. O Vinicius falou de um brasileiro, até foi sondado o nome lá do Danilo, que agora é Danilo Pereira, que tá no Rangers, acabou de ser contratado, 6 milhões de euros e tudo mais. Vai abrir tanto cofre assim pra trazer um 9 brasileiro? Tem opções? Porque se a gente pegar o futebol brasileiro, os grandes centroavantes, tivemos vários aqui, tem muitos gringos, né? Você pega Cano, Verratti, também caras mais também de uma idade mais avançada. Tem caras que foram investimentos muito grandes, por exemplo, Paulinho no Galo. Você pega o Flaco Lopes. O Flaco Lopes é uma das 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro. E é a reserva do Palmeiras. Mas que foi uma aposta no ano passado.
Oitavo, né, Mate? É isso aí. Ener Valência. Ener Valência no Inter, Agora, que é um Lucas estrangeiro. Alário. E Borré. E Borré. Acertou o Borré? Parece que fechou. Cris parece que SK, Diego Costa, seria esse nome? Então, mas, cara... Ele saiu do Botafogo, né? Oficialmente saiu agora, do né? Botafogo, Tá sem contrato. tá de graça. Mas, cara, olha, pra ser muito sincero, os dois recortes dele no futebol brasileiro não foram legais. Sim, E Não. internamente se fala muito mal. sim. Oi, Vincenzo. Como diz aí o amigo Vinícius Furlan também, né? Tem 1.100.000 motivos muito bons para o Diego Costa não pintar no Atlético. E aí a questão fica também desse investimento. O teto do salário, claro, não vai aumentar tanto assim, não vai praticamente triplicar. Mas o Atlético tem a perspectiva de investir bem nessa posição. Para dar um exemplo, o Atlético tentou a contratação do Luciano Gondou, do Argentino Júnior, o centroavante que deve rumar à Europa nessa janela de transferências. 8 milhões de euros foi a pedida do Argentino Júnior. O Atlético recuou porque a pedida é muito alta. Então, 8 milhões de euros é muito alto. Abaixo disso, talvez o Atlético abra sim o bolso. Daí depende também do nome que o Atlético vai buscar. Mas é difícil ver um investimento tão alto nos nomes brasileiros que estão disponíveis no mercado nesse momento. Gilberto, por exemplo, atacante que jogou no Cruzeiro na última temporada, acabou de rescindir um contrato. Não é uma informação. O Atlético não foi atrás, pelo menos ao que me consta, o Atlético ainda não foi atrás desse nome. Mas é um exemplo do que está disponível nos nomes do mercado brasileiro nesse momento, né? Mas eu pagaria os 6 pelo Danilo. Eu também. Pra ser bem sincero. Tudo bem que ele nunca jogou no Brasil, base do Ajax e tudo mais. Mas tal, ele é jovem ainda, né? 24, eu acho. 24 anos. 24 anos. Né? Seria um jogador ainda que poderia chegar e simplesmente até os olhos serem mais virados para ele, né? Não sei se é um jogador que tem pretensão de seleção brasileira, mas nunca se naturalizou em nenhum outro país, então eu acho que seria bem interessante, né? Como o Vincenzo falou, o Atlético pretende investir nessa posição. Sim. Isso é importante. Porque você perdeu um jogador de 74 milhões de euros. Sim. 75 milhões de euros. Tudo bem, com bônus, mas né? O valor que pode tudo bem, chegar. mas o valor que pode chegar, a negociação do Vitor Roque é quase 80 milhões, certo? Certo. Então você precisa, eu já falei isso várias vezes aqui, você não vai achar outro Vitor Roque, né? Mas tem que investir nessa posição, porque é uma posição importantíssima e nesse momento vai se depender do Pablo. Só uma informação rapidamente, o Mastrani foi de fato artilheiro mesmo da Sul-Americana. Eu fui olhar, eu tinha essa lembrança, mas não tinha certeza. Ele fez 9 gols, então ele foi de fato o artilheiro. E o Nicolas Fernandes do Defensa e Justiça fez um gol a menos, fez 8. E no Brasileirão ele tinha feito 11, né? Exatamente. Foram 21 gols em 42 jogos. Um a cada 2 jogos no Campeonato Brasileiro, na temporada 2023 do América Mineiro. Já que não dá pra fazer meio gol, né? Então, Participações um a por cada aqui. 2. O Vinícius da Cruz.